Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 926, pregado na manhã de domingo, 17 de abril de 1870, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano em Newington, Londres, Inglaterra. Jesus lhe respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João 13, 8. Em condescendência incomparável, nosso Senhor cingiu-se como um servo e estava lavando os pés dos discípulos. Pedro, impressionado com tal espetáculo, não permitiu que seu Senhor agisse como um servo e recusou categoricamente ter seus pés lavados por seu mestre. Mas ele mudou de ideia imediatamente quando foi informado de que a recusa em receber esse ato de bondade de seu Senhor seria uma rejeição virtual de toda a participação nele. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Não creio que nosso Senhor estava pensando tanto na lavagem literal, mas naquilo que a ablução externa representava. Isso fica claro quando lembramos que nosso Senhor respondeu a Pedro sobre essa lavagem: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Quanto à lavagem literal, Pedro sabia tudo sobre ela, e não havia nada a ser explicado posteriormente, exceto seu significado interno e ensinamento espiritual. Foi isso que Pedro não sabia então e que posteriormente aprenderia. Nosso Senhor, portanto, referia-se evidentemente não tanto à lavagem dos pés em si, mas à lavagem espiritual, que é absolutamente essencial para todo o seu povo. Lembre-se também de que a mera lavagem dos pés não envolvia união com Cristo, pois os pés de Judas foram lavados. E nosso Senhor não queria de forma alguma que Judas imaginasse que ele tinha alguma parte com o Senhor, a quem estava resolvido a trair. O traidor foi numerado entre os discípulos e, portanto, participou da ordenança externa, mas isso não lhe conferiu nenhum interesse espiritual em Cristo Jesus. Portanto, concluímos que a lavagem dos pés era apenas secundariamente importante. No entanto, não negamos que nosso Senhor queria dizer tanto sobre essa mera lavagem externa que, se Pedro se recusasse obstinadamente a aceitá-la, ele teria provado não ter verdadeira lealdade de coração e, consequentemente, nenhuma parte em Cristo. Qualquer ato de rebelião direta e intencional contra a autoridade de Cristo, obstinadamente e conscientemente continuado, seria um sinal certo de que a pessoa culpada disso não era um verdadeiro participante com Cristo. Como serei seu servo se rejeitar voluntariamente qualquer um dos seus mandamentos? Como posso considerar-me verdadeiramente um cristão enquanto minha vontade não está submissa e se recusa a obedecer às ordens expressas do meu Senhor? Consideremos isso como professantes e pratiquemos a obediência instantânea. Nunca recusemos obstinadamente a obediência a um mandamento porque nos parece não essencial ou trivial. Não somos juízes, mas servos. Nenhum motivo pode justificar a desobediência. Peçamos graça para que, assim que percebermos um pecado como pecado, possamos evitá-lo. E assim que percebermos um dever como dever, possamos praticá-lo imediatamente e nunca ser culpados de qualquer rebelião deliberada, pois isso poderia provar que estamos sem Cristo. No entanto, ainda acredito que o principal ensinamento de Cristo no meu texto se referia não à lavagem com água, mas à purificação de nossa natureza espiritual por seu precioso sangue e por seu Espírito eterno. Nesse sentido, leia novamente as palavras: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Primeiro, permita-me ocupar seus pensamentos por alguns minutos com o grande objetivo do nosso desejo. Nosso grande objetivo é ter uma parte em Jesus Cristo. Estou me dirigindo, em grande parte, àqueles que regularmente ouvem a palavra, que têm respeito pelo nome de Jesus e um desejo de ser salvos com sua salvação.
Espero que não haja entre nós quem considere uma honra estéril ter uma parte com Cristo, nem alguém que pense que é uma pequena calamidade ser privado de sua parte com Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, vocês e eu desejamos ter parte no mérito da sua justiça. Não temos justiça própria, mas desejamos que Ele seja o Senhor, nossa justiça, para que, vestidos com sua justiça, não sejamos encontrados nus no dia do grande banquete de casamento, mas com a veste nupcial possamos sentar-nos à ceia das bodas. Desejamos ter parte em sua morte. Jesus morreu para fazer expiação pela culpa, e desejamos uma parte em seu sacrifício expiatório. Somos culpados. Nosso coração anseia ser lavado no sangue, ser purificado por essa expiação e estar diante do Senhor aceito, no amado. Esperamos que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos conceda parte em seu poder de remoção de pecados. Cremos em sua ressurreição e nossa oração é que possamos ter parte nela, para que, porque Ele ressuscitou, também possamos ressuscitar e possamos para sempre, tanto em corpo quanto em alma, desfrutar da bem-aventurança eterna. Nossa fé viu o crucificado ascendendo aos céus e desejamos uma parte em sua ascensão para compartilhar das bênçãos que Ele recebeu para os homens rebeldes quando levou cativo o cativeiro. Sim, e em breve trilhar o mesmo caminho estrelado e entrar no descanso onde Ele está e contemplar a glória que Deus lhe deu. Aspiramos a compartilhar da sua intercessão. Diante do trono do Pai, Ele apresenta sua sempre aceita súplica e confiamos que Ele intercede por nós para que bênçãos incontáveis possam descer sobre nós indignos. Estaríamos miseravelmente perdidos se não tivéssemos a persuasão de que compartilhamos parte das súplicas de nosso grande sumo sacerdote. Confiamos que nosso nome está gravado em uma das pedras preciosas do seu peitoral e é assim levado diante de Deus. Além disso, sabemos que Cristo está sentado à direita de Deus como Rei, tendo todas as coisas entregues em suas mãos, e desejamos ter parte com Ele em seu reino, ser participantes da paz que seu cetro traz, sim, e sermos feitos reis para reinar com Ele. Além disso, esperamos sua segunda vinda. Da mesma forma que subiu ao céu, da mesma forma descerá com o som da trombeta do arcanjo e a voz de Deus, em sua própria pessoa real, não em mito e fantasma, mas em verdade. Como Ele se foi, assim voltará, e então tomará para si todo o poder e reinará desde o rio até os confins da terra. Esperamos participar da glória de sua vinda e reino. Seja o que for o milênio, seja qual for o esplendor dos últimos dias, nossa aspiração é que possamos ter parte com Cristo em todas essas coisas. Não evitaríamos sua cruz, pois desejamos sua coroa. Não o abandonaríamos em sua humilhação, pois esperamos atendê-lo em seu triunfo. Iríamos alegremente para fora do acampamento e carregaríamos a vergonha por causa dele, pois esperamos estar entre o acampamento dos fiéis quando as coroas da imortalidade forem distribuídas. O desejo mais profundo de nossa alma é que possamos ter parte com Cristo. Meus queridos irmãos, espero que a maioria de nós aqui presentes saiba o que é ter parte em Cristo, pois fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Temos participado de seu Espírito e fomos trazidos à união com Ele. Submetemo-nos ao seu governo, estamos olhando para Ele, para a nossa salvação. Temos parte com Ele como membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Parte com Ele como ramos na videira, como pedras no templo. Estamos servindo sob sua bandeira na mesma guerra santa e trabalhando no mesmo serviço sagrado. Temos parte com Ele como seus amigos e como seus escolhidos, a quem Ele admitiu a mais íntima comunhão consigo. Estamos muito enganados se isso não for verdade. Mas se de fato for assim, sentimos que o fato abençoado é totalmente devido à graça, e nunca poderia ter sido assim se não tivéssemos sido primeiro lavados. Se ainda não participamos das bênçãos que vêm a nós através de Cristo, sabemos nesta manhã, pelo texto que nos diz isso, que devemos ser lavados antes que possamos ter parte com Ele. Irmãos, desejamos ser filhos como Ele é filho. Desejamos ser herdeiros como Ele é herdeiro. Ansiamos ser aceitos como Ele é aceito.
Aspiramos a ser glorificados em breve, como Ele é glorificado. Essa é uma bênção digna da intensidade máxima de desejo, e é uma bênção que devemos obter ou afundaremos miseravelmente na destruição eterna, pois estar sem Cristo é estar sem esperança. Depois dessas poucas palavras sobre o que é ter parte com Jesus, venho agora anotar, em segundo lugar, a qualificação essencial para obter e desfrutar uma parte com Cristo. É essencial que Ele nos lave. Observe então que a qualificação não é uma questão de mérito da nossa parte, é uma questão de misericórdia da parte dele. Se ele tivesse dito, exceto que obtenhais um grau superior de santidade, não tendes parte comigo, podemos ter ficado desanimados, desalentados e até desesperados. Mas o principal dos pecadores pode encontrar conforto em uma palavra como esta. Aqui não há mérito, mas toda a misericórdia. Qualquer que seja o seu pecado, ó pecador, Cristo pode te lavar. A única qualificação para ter parte em todas as bênçãos do pacto é que você, como pecador, seja lavado por Jesus. Não há especificação de algo a ser dado de nossa parte. É algo a ser recebido. Não é exigido que atuemos como servos de Cristo e lavemos seus pés, mas que Ele, em terna condescendência, seja servo para nós e lave nossos pés. Se houvesse uma questão de dar mencionada, ó vocês pobres e necessitados, vocês que estão espiritualmente falidos, poderia haver razão para vocês lamentarem, mas, uma vez que o essencial, o grande sine qua non, é inteiramente uma questão de misericórdia, vocês podem se confortar. Vocês só precisam vir com toda a sua sujeira e indignidade e serem lavados. E esta única coisa lhes dará parte e lote em Cristo. Mas o que se entende por esta lavagem, que é a qualificação essencial para que o homem tenha parte com Cristo? Eu entendo que significa uma coisa, a saber, a purificação através do Senhor Jesus, a qual, no entanto, será melhor compreendida se a descrevermos como 4 coisas. Primeiro, nenhum homem tem qualquer parte em Cristo que não receba a primeira e mais essencial lavagem no precioso sangue, pela qual todo pecado é uma vez e para sempre tirado. No momento em que um pecador crê em Jesus Cristo, suas iniquidades são vistas como postas sobre Cristo, o substituto, e o próprio crente está livre de pecado. Embora ele possa ter sido até então negro como um etíope, ainda assim é lavado na fonte preenchida com o sangue do Redentor, e ele se apresenta diante de Deus sem mancha ou ruga ou qualquer coisa semelhante. Há um fato tão abençoado quanto a recepção instantânea de um perdão perfeito através da fé em Jesus Cristo. E isso acontece no momento em que um pecador olha verdadeiramente para o grande sacrifício expiatório. Se você se apoia no substituto e na expiação incomparável que ele fez pela culpa humana, seus pecados, que são muitos, são todos perdoados. Se ele não te lavar, você não tem parte nele. Mas se o seu sangue te expia, ele é teu. Se você não recebe sua perfeita, inigualável, divinal lavagem pelo sangue, você não é cristão. Qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja a sua suposta experiência, qualquer que seja sua reforma, qualquer que seja o que você tenha tentado ou realizado, se você nunca veio como um culpado e viu seu pecado posto sobre o Filho de Deus ensanguentado, você está no fel da amargura e no laço da iniquidade. Você não tem parte nem sorte neste assunto. Sem fé na expiação, você não pode ter parte em Cristo. Segue-se uma segunda purificação, que é, em alguns aspectos, apenas um ramo da primeira, a saber, o perdão diário dos pecados através da fé em Jesus. À medida que diariamente caímos em pecado, somos ensinados a orar a cada dia: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E há provisão feita em Cristo Jesus para este perdão diário, pois além de ser o Cordeiro Pascal, nosso Senhor é o Cordeiro matutino e vespertino para a culpa diária. É isso que Cristo quis dizer, especialmente quando lavou os pés dos discípulos, pois ele lhes disse que não lavava a cabeça e as mãos, porque já haviam sido lavados e, portanto, estando limpos, não precisavam lavar nada
além dos pés. Nós, que fomos uma vez perdoados, não temos necessidade de ser perdoados novamente, no sentido em que fomos no início. Mas precisamos, em outro sentido e em outro aspecto, buscar um perdão diário pelos pecados recorrentes. Para usar uma comparação que talvez explique o que quero dizer, o sacerdote de Deus, quando consagrado pela primeira vez, era lavado da cabeça aos pés, e assim batizado no serviço do santuário. Mas cada vez que ia oferecer sacrifícios, lavava seus pés e suas mãos na pia de bronze. Não havia necessidade de dar a imersão completa em cada ocasião. Isso havia sido feito no início, e ele estava cerimonialmente purificado da poluição e feito sacerdote para Deus. Mas a poluição acidental, incidente à vida cotidiana, precisava ser lavada, não para fazer do homem um sacerdote, mas para mantê-lo em condição apropriada para o desempenho correto de seu ofício sacerdotal. Da mesma forma, todo crente é feito sacerdote para Deus e não precisa ser feito sacerdote novamente, mas precisa ser purificado diariamente de tudo que possa impedi-lo de cumprir bem seus deveres sagrados. Permita-me usar outra comparação. Aqui está uma pantera negra, negra da cabeça aos pés, mas ela é lavada em um banho milagroso e assim é feita branca, branca como a neve. Sim, a pantera nunca precisará de outra lavagem para remover sua cor natural. Isso desapareceu para sempre. Não, meus irmãos, mas ela ainda pode precisar de lavagens frequentes, pois como pantera branca, ela precisará constantemente da remoção de manchas e sujeiras incidentais ao seu ser neste mundo. Um pecador não precisa, novamente, da primeira lavagem para ser repetida, pois isso o colocou em uma nova posição diante de Deus. Mas ele precisa de uma lavagem como um homem justificado para manter sua consciência em paz e seu coração puro para o serviço. O leproso, uma vez purificado sob a lei, estava limpo e podia entrar na congregação da casa do Senhor. Mas como homem limpo e admitido na congregação, ele tinha necessidade comum de lavar, que era incidental a todo israelita. Ou, para colocá-lo de outra forma, eu, um criminoso, sou perdoado. Todos os meus crimes contra o grande juiz de toda a terra são apagados. Eu não preciso de uma segunda absolvição. A absolvição que me foi dada quando eu primeiro criei em Cristo incluía todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Como diante do tribunal de Deus, estou limpo e não preciso de outra lavagem. Mas agora, sendo feito filho, não estou mais diante de seu tribunal, mas à sua mesa. E ai de mim, cometo pecados como filho, pecados que não me condenam, pois não estou sob a lei, mas sob a graça. Mas pecados que me obrigam como filho a ir ao meu Pai e dizer-lhe a cada dia: meu Pai que estás nos céus, perdoa-me as minhas transgressões diárias, assim como eu perdoo aqueles que transgridem contra mim. É isso que você deve receber todos os dias. E se você não receber, você não tem parte em Cristo. Se você pensa que não peca de todo e, portanto, não precisa de lavagem, você não tem parte em Cristo. Se você imagina que não precisa dessa lavagem diária dos pés, tome por certo que você é orgulhoso demais para entender a si mesmo, que você não foi humilhado como deveria ser, pois todos aqueles que estão em Cristo sentem que precisam a cada dia que Ele venha e lave seus pés, embora estejam limpos por completo, ainda assim precisam que seus pés sejam lavados por Ele. Uma terceira coisa incluída nesta lavagem dos pés, acredito, e essa é a santificação contínua que a fé em Jesus Cristo realiza em nós pelo poder do Espírito Santo. Se um homem professa ser cristão e não é em seu caminhar e em sua conversação mais santo que outros homens, essa profissão é vã. Há alguns que parecem pensar que devemos vir a Cristo como pecadores e então, depois de termos crido nele, devemos viver como vivíamos antes. Mas, meus irmãos, não é assim. Cristo salva seu povo de seus pecados. Quando você ouve as queixas dos servos de Deus sobre suas tentações e seus pecados interiores, você não deve concluir, a partir disso, que o pecado tem domínio sobre eles, ou que não venceram o pecado, ou que não são homens diferentes do que eram antes. Não, meus irmãos, eu creio que quanto mais santo um homem se torna,
mais ele lamenta sobre a falta de santidade que permanece nele. Mas ele é, na verdade, um homem muito melhor. Ele é um homem espiritual e santo. Se Jesus não te lavar, de modo que você se torne piedoso e justo, pode ter certeza de que você não tem parte nele. Se ele não lavar sua língua e limpar aquelas palavras iradas, ou ociosas, ou imundas, se ele não lavar sua mão e torná-la impossível para ela realizar um ato desonesto ou impuro, se ele não lavar seu pé e torná-lo impossível para ele te levar aos antros de vício e entretenimento pecaminoso, você não tem parte nele. Não adianta para pessoas não convertidas serem batizadas e virem à sua mesa, pois se ele não te santificou de alguma maneira, ele não te justificou. Se você não é um homem mudado, tampouco é um homem salvo. E se você não aspira à santidade, não precisa esperar que terá parte no céu dos bem-aventurados. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Inclui então, você vê, o primeiro perdão, os perdões sucessivos de cada dia e a obra santificadora pela qual ele nos limpa com a lavagem de água pela palavra. Mais uma vez, penso que nesta lavagem dos pés, nosso Salvador quis estabelecer a comunhão diária que o verdadeiro cristão tem com Cristo. Era uma coisa muito singular para um discípulo estar sentado ali e para o mestre estar lavando os seus pés. Era um fato espantoso, um milagre, uma graça que Pedro dificilmente podia acreditar ser possível. Mas a vida de todo cristão deve ser uma série de milagres semelhantes. Cada dia ele terá que obter do seu Senhor algumas coisas que realmente parecem que ele não deveria ousar pedir, pois parecem boas e grandes demais para ele receber. Eu sei, e vocês sabem, o que é ir ao Senhor Jesus Cristo sobre pequenas coisas, sobre preocupações domésticas, sobre provações diárias, sobre as tribulações do nosso espírito, as distrações da nossa mente. É uma marca de um filho poder fazer isso. É, de fato, uma continuação da lavagem dos pés que nosso Senhor deu a Pedro. Lavar os pés não é um ato grande ou essencial. Um homem pode viver, embora seus pés, após uma jornada, possam não ser refrescados pela corrente refrescante da bacia. É um ato pequeno, um ato agradável e refrescante. E coisas assim Jesus Cristo deve continuar a fazer por você e por mim, se somos seu povo. Em tempos de necessidade, encontraremos Jesus em nosso quarto, ainda cingido com a toalha e portando a bacia, pronto para nos servir e administrar refrescos amorosos. E muitas vezes nos perguntaremos o quê? Ele realmente me ajudou em uma coisa como essa? E eu ousei levar um caso como esse para ele? A incredulidade dirá, eu não ouso fazer isso novamente. Senhor, tu nunca lavarás meus pés. Eu não ouso fazer de ti um servo para coisas tão comuns como essas. Deixarei os grandes assuntos de salvação contigo, mas não irei a ti a cada dia por coisas ordinárias. Mas, amados, a menos que façamos isso, a menos que vivamos essa vida de recepção de grande graça para pequenas ocasiões, a menos que vivamos recebendo maravilhas de bondade amorosa que sentimos não termos direito de receber, maravilhas de misericórdia que superam todas as expectativas, a menos que, eu digo, nossa vida seja composta por ternas misericórdias, das quais somos totalmente indignos, Jesus não está lavando nossos pés e não temos parte com Ele. Reunindo essas 4 coisas, acredito que você entendeu o pensamento de nosso Mestre. É muito abençoado pensar que a primeira porção do menor crente é ser lavado, e isso é a coisa mais essencial de todas. Embora possamos não possuir ainda aquelas graças mais brilhantes que são os ornamentos da vida cristã, e não possamos nos alegrar ainda que somos homens completamente crescidos em Cristo, ainda que sejamos apenas pequenos bebês cuja principal porção é ser lavados, temos uma prova segura de uma parte em Jesus. Podemos ser pequenos demais para fazer muito serviço. Podemos ser fracos demais para alcançar grandes vitórias. Mas se nosso Senhor apenas nos tomou para si e nos lavou, temos uma parte com Ele. A coisa mais essencial, você vê, é aquela que o mais fraco e o mais recém-nascido de toda a família celestial possui. A lavagem é para cada trêmulo confiador e é uma prova tão boa de uma parte em Cristo
quanto o mais alto grau de graça. Mas devo passar agora a notar, em terceiro lugar, por que essa lavagem é tão essencial. Eu respondo primeiro, exceto que Cristo nos lave, não temos parte nele, porque as reivindicações do nosso Senhor o exigem. Suponha que um homem diga, eu não preciso de lavagem. Irmão, é claro que ele não tem parte em Cristo, porque Cristo veio com o propósito de limpar seu povo de seus pecados. Ele não veio chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Os cristãos saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Se um homem não aceita Jesus como seu Salvador, ele pode dizer o que quiser sobre ele, mas ele não conhece nem mesmo o significado de seu nome. Pode um homem muito sincero admirar o caráter de Cristo e falar bem dele? Sim, e ficaremos contentes que ele seja capaz de ir tão longe no caminho certo. Mas que tal homem não se engane com a esperança de que será participante de alguma das bênçãos que Cristo traz, a menos que ele reconheça aquilo para o qual Cristo é o Cristo ou o ungido, a saber, trazer o evangelho da salvação aos indignos. Um de antigamente disse, aut César, aut nullus. Ele seria ou César ou ninguém. E assim Jesus Cristo será ou reconhecido como Salvador ungido ou não será nada para você. Se você não o aceitar como uma expiação por seus pecados e o verdadeiro refinador de sua vida, você o recusa totalmente. A mera admiração do médico não dá parte em seu poder de cura. Os maiores elogios à luz não dão visão aos homens cegos. Jesus é ou o Salvador ou nada. Para isso ele viveu, para isso ele morreu. Ai daqueles que não o recebem neste caráter. A longo prazo, você sempre descobrirá que, apesar de suas palavras mansas, eles não receberam o verdadeiro Cristo de Deus. Aquele que rejeita Jesus como um sacrifício expiatório está certo de duvidar de sua divindade e assim rejeitar sua natureza grandiosa. Os negadores da expiação, que são supostos admiradores do exemplo de Cristo, geralmente acabam por ser os maiores inimigos do cristianismo vital. Não há inimigos mais reais de Cristo do que aqueles que negam a doutrina da cruz. Se não aceitam Cristo para lavá-los, logo provam que não têm parte nele. Nosso Senhor veio com uma missão frívola. Ele desceu a este mundo para realizar uma obra desnecessária e foi tolo o suficiente para derramar seu sangue com o mais absurdo dos motivos, a menos que os homens precisem de purificação do pecado e a menos que seu sangue sozinho possa purificá-los completamente. Se os homens precisam ser lavados, então ele veio em divina sabedoria e filantropia. E ele viveu e morreu com um objetivo digno de sua mente divina, e sua vida não foi um erro. Mas se os homens não precisam de purificação, a morte de Cristo foi um erro, e toda a sua vida, ouso dizer, foi uma peça de impostura vil, pois ele estava sempre se professando ser o Salvador dos pecadores e o perdoador do pecado. Ele falou de dar descanso aos cansados e de salvar os perdidos. E se ele não pudesse salvar, ou se os homens não precisassem de salvação, a vida de Cristo foi um erro e sua missão uma imposição. Jesus Cristo é nada, seu próprio nome é ridículo se não houver ninguém a salvar, e se ele não for um Salvador ungido. Você não tem parte em Cristo, então, por mais que o aplauda, a menos que veja a si mesmo como o principal dos pecadores, apenas merecedor da ira infinita, e então seja levado soberanamente pelo Espírito a ver que precisa ser lavado por ele. Senão, você rejeitou aquilo para o qual ele viveu e morreu. Você desprezou aquilo que ele considera ser sua principal glória. Além disso, o próprio Senhor Jesus Cristo é tão infinitamente puro, tão totalmente santo, tanto como Deus quanto como homem, que quando nos aproximamos dele, devemos primeiro ser purificados por ele antes que ele possa entrar em comunhão conosco. Há uma comunhão conosco como pecadores que ele adota graciosamente, pois ele recebe pecadores e come com eles. Mas na comunhão com seus pensamentos profundos, seus propósitos abençoados e sua natureza divina, ele não traz homem algum até que primeiro o tenha lavado em seu sangue. Se você o recusar, então, como refinador que deve purificar os filhos de Levi e tirar sua escória e estanho, e então apresentá-los a si mesmo como ouro muito fino,
você recusou toda parte em Cristo. Além disso, as bênçãos que estão em Cristo são tão espirituais que até sermos purificados, não podemos desfrutá-las. Quem pode ver a Deus a não ser aqueles que primeiro são purificados de coração? Quem pode ter paz com Deus a não ser aqueles que são justificados pela fé? As bênçãos do pacto não são como óleo e vinho, que o homem ímpio pode se alegrar, nem são como prata e ouro, que o coração carnal pode rir, mas são bênçãos puras e refinadas, que o homem natural não conhece, que apenas o homem renovado pelo Espírito de Deus pode valorizar, pois para outros estão muito acima e fora de sua vista. Vocês devem nascer de novo, vocês devem ser lavados, vocês devem ser renovados no espírito de suas mentes, ou então o céu em si não seria um céu para vocês. E as coisas do reino de Deus vocês não poderiam conhecer, em suas alegrias vocês não poderiam entrar, a falta de lavagem os desqualifica. Além disso, a natureza do homem é tal, se ele soubesse, que é impossível para ele ter parte em Cristo sem lavagem. Pedro não via em seus pés o que Cristo podia ver ali. Não me refiro à carne de seus pés, mas ao que eles representam, a saber, sua vida cotidiana. Cristo podia ver em Pedro manchas e borrões, e pontos e sujeira, o que o fez realmente dizer: ai de mim, meu pobre seguidor, você não pode ter parte comigo, a menos que eu o lave. Pobre Pedro, se você soubesse de si mesmo, veria quão impossível é para mim dar-lhe uma porção comigo, até que primeiro o tenha purificado. Então, irmãos, se tivéssemos uma visão de nós mesmos, uma visão verdadeira à luz de Deus, em vez de recuarmos de Cristo, o purificador, clamaríamos incessantemente a Ele: lava-me, ó Senhor, purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Por todas essas razões, então, a lavagem se torna uma necessidade. Você não pode ter parte em Cristo, a menos que seja lavado por Ele. Só por um momento ou dois, eu pedirei que pensem em algumas coisas que têm sido colocadas como substitutos para ser lavados por Jesus Cristo. Pedro tinha tal amor por seu mestre e tal admiração por ele, que ele muito humildemente disse: tu me lavas os pés? Agora, essa estima humilde e reverente de Pedro por Cristo não ajudaria? Não poderia ele ser aceito mesmo que seus pés não fossem lavados? Ah, não. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se algum de vocês sente sua indignidade e lamenta isso, e é mantido longe de Cristo pelo pensamento de que você não é digno de ser salvo, essa humildade, essa suposta humildade o salvará? Meu ouvinte, não. A menos que você tenha fé em Cristo e Ele o lave, você não tem parte nele. Nenhum arrependimento, nenhum remorso, nenhum castigo do seu espírito, nenhuma humilhação de sua alma, se existirem separadamente de uma fé viva nele, pode lhe dar qualquer parte nele. Ó, que você abandonasse essa humildade arruinadora e confiasse em Jesus para purificá-lo. Pois a menos que o faça, embora se humilhe de manhã a manhã, e encharque a terra com suas lágrimas, e faça sua cama nadar nelas, ainda assim, você não terá parte em Cristo. Pedro havia realizado um serviço distinto para seu mestre. Ele havia ido com os outros apóstolos e pregado o Evangelho, e expulsado demônios, e foi um daqueles que retornaram e disseram: Senhor, até os demônios nos são sujeitos. E isso não bastaria. Esses feitos não provam que Pedro tinha parte em Cristo. Ele pregava tão corajosamente, ele enfrentava a multidão tão nobremente. Isso não bastaria? Não, meus queridos ouvintes. Embora qualquer um de nós possuísse línguas de homens e de anjos e desse nosso corpo para ser queimado, ainda assim, se Cristo não nos lavar, não temos parte nele. Não devemos esperar que o serviço mais nobre possa substituir a lavagem pela expiação de Cristo. Mas Pedro havia desfrutado de visões muito notáveis da glória de Cristo. Ele foi um dos 3 que subiram ao monte da transfiguração e lá viram o Senhor em esplendor. Em outras ocasiões, com os outros dos favoritos do Mestre, ele foi admitido a visões negadas aos olhos comuns. Isso não provaria sua parte em Jesus? Às vezes, ouço homens e mulheres se vangloriando sem medida da vinda da glória, e sei que eles dão sua principal atenção às profecias dessa glória.
Não nego a eles tudo o que provavelmente obterão desses estudos, mas lembro-lhes que não é como glorificado que Jesus tira o pecado. Ele fez expiação por ele como Cristo crucificado, e como tal, ele é nossa esperança. Embora um homem se banhasse dia após dia na própria luz do milênio, e embora ele entendesse todos os mistérios, ainda assim, se Jesus não o lavar, se ele não tiver justificação pelo sangue e santidade pela obra do Espírito Santo, isso não lhe aproveita nada. Visões de glória, por mais transportadoras que possam ser, não lhe dão parte nele. Mas Pedro havia andado sobre as águas uma vez, quando seu mestre o chamou para ir a ele. Embora ele tenha começado a afundar, ainda por um tempo ele pisou nas ondas e encontrou a água como mármore sob seus pés. Isso não provaria que ele possuía uma parte em Cristo? Não, meus irmãos, não se Cristo não o lavar. Se você tivesse fé para remover montanhas, ainda assim, se você não tivesse essa lavagem pelo sangue, essa lavagem diária, você não teria parte em Cristo. Sim, mas este homem Pedro havia recebido instrução profunda. Não disse seu mestre: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou? Sim, mas eu acrescento que, embora você possuísse todo o conhecimento e pudesse interpretar todos os mistérios, ainda assim, se Jesus não o lavar, você não tem parte nele. Não é o poder de ocupar o púlpito, não é o poder de expulsar um demônio, não é o poder de realizar um milagre, não é o poder nem mesmo de abalar o céu ou a terra que pode provar que você tem parte em Cristo. É o simplesmente e humildemente descer à fonte cheia de sangue e ser lavado ali, que é a qualificação indispensável, e nada mais pode substituir isso. Pedro, sem dúvida, estava cheio de entusiasmo zeloso. Ele podia dizer: embora todos te neguem, eu não farei. Eu irei contigo à prisão e à morte. Mas o maior zelo imaginável não prova que um homem tem parte em Cristo se ele não for verdadeiramente lavado. Eu imploro a vocês, meus queridos ouvintes, que façam o que ansiosamente desejo fazer eu mesmo, ou seja, garantir que foram purificados no sangue de Jesus. É uma coisa saber sobre esse sangue, é outra coisa tê-lo aplicado à consciência. É uma coisa saber que você deve ser lavado diariamente, é outra coisa obter essa lavagem diária. É uma coisa acreditar, eu devo ser santo, é outra coisa ter o Espírito Santo habitando em mim para me tornar santo. É uma coisa ver as falhas dos outros, mas outra coisa confessar as minhas próprias e ser purificado delas pelo Salvador. Examinem-se então, eu rogo a vocês. Vocês podem ter pouco tempo para fazê-lo, portanto, estejam atentos e examinem-se, pois não ouvirão a sentença cheia de amor e cheia de piedade, e ainda assim tão severa quanto os trovões que ecoaram do cume fumegante do Sinai. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te justificar, se eu não te perdoar diariamente, se eu não te santificar diariamente, se eu não realizar diariamente atos condescendentes de ternura e bondade para contigo, você não tem parte em mim. Então, vamos concluir com lições de sabedoria, sobre as quais pense por 1 minuto ou 2. A lição de sabedoria que vem primeiro é esta: que nenhuma suposta humildade impeça qualquer um de vocês de crer em Jesus Cristo. O caminho da graça é milagre do começo ao fim. Não hesite, portanto, em começar aceitando um milagre de graça. Você diz: não posso acreditar que Cristo poderia perdoar um pecador digno do inferno como eu. Não tenho nenhum mérito nele. Fui um miserável. Não posso pensar que simplesmente, ao confiar nele, ele, de sua abundante misericórdia, perdoará meus pecados. Meu querido amigo, se você não pode acreditar nisso para começar, isso é apenas o começo do milagre. Há coisas ainda maiores do que essas. Mas eu sou tão indigno. Eu sei que você é. É tudo verdade. Você é muito mais indigno do que tem ideia. Você não merece viver. Você não merece estar fora do inferno. Mas uma vez que Deus é gracioso e Ele ordena que você confie em Cristo e viverá, não se condene porque é humildemente orgulhoso demais para ser salvo. Você me diz que falo de forma sarcástica. Eu digo que falo a verdade. É o diabo que te engana fazendo você acreditar que há alguma humildade em duvidar da misericórdia de Deus em Cristo Jesus.
E se você for o pior pecador fora da condenação, ainda assim, se Deus te diz que Ele te salvará se você crer e for batizado, então, homem, creia e seja batizado e seja salvo, e que o Espírito Santo de Deus te leve a fazer isso agora. Que direito você tem de dizer que é bom demais se Deus escolher dar? Quem é você para dizer que é bom demais? Você deve ser lavado por Cristo ou então perecer. Não fique para trás porque parece bom demais para você receber. Você deve ser lavado, eu digo, ou perecer. Aceite o bem que Deus lhe proporciona e seja grato por isso. E se Deus mesmo desceu do céu e assumiu carne humana, e sofreu e morreu, para que você não sofresse e morresse, eu admito que é um milagre que faz os próprios serafins se espantarem e faz o universo inteiro tremer de assombro. Mas por que você recua e diz, porque é tão grande, não o aceitarei? Você rejeita o ar porque um Deus generoso o fez tão abundante? Você se recusa a beber do rio porque ele é tão profundo e largo? Você recusará a misericórdia de Deus porque essa misericórdia é tão ilimitada, tão vasta, tão divina? Não faça isso. Eu digo novamente, não se condene sob o pretexto de humildade, mas venha como você está e aceite a misericórdia que é livremente apresentada a você em Cristo Jesus, no Evangelho que Ele nos mandou pregar. Lembre-se, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Outra lição de sabedoria é esta: assim como você não deve deixar uma suposta humildade te afastar, não deixe nenhum outro tipo de sentimento te afastar de Cristo. O sentimento pode parecer muito certo e muito adequado, mas se impede a sua salvação, é um sentimento ruim. Eu sei que sua natureza humana pode desculpá-lo e dizer, ora, é louvável para um homem sentir seus pecados tão grandes, não é até mesmo louvável? Eu respondo, nada é louvável que faça um homem pensar que Deus não pode perdoá-lo. Sinta seus pecados tão grandes quanto você quiser, mas não calunie Deus como se Ele não estivesse disposto a perdoá-lo. Seu sentimento pode parecer bonito na escuridão da sua ignorância, mas na luz eterna, qualquer sentimento que te mantenha longe da cruz e longe de Deus Pai é um sentimento condenável e, portanto, afaste-o. Creia imediatamente. Eu ordeno que você creia no nome de Jesus de Nazaré. Eu, seu servo, ordeno em seu nome que você creia nele. Assim como ele falou aos ventos, e eles se acalmaram, e às ondas, e elas se aquietaram, assim em seu nome eu falo a todos vocês e digo, confiem nele, e vocês encontrarão paz para seu espírito e alegria para sua alma, agora e para sempre. A última palavra será esta. Lembre-se, meus queridos amigos, do que vocês são se permanecerem não lavados, e lembrem-se do que serão se forem lavados. Se permanecerem não lavados, vocês não têm parte nele. O passado não perdoado, o presente não mudado, o futuro não santificado, resta para vocês, quando o temível chamado vier, que separará a sua alma de seu corpo, nada que possa confortar, nada que possa proporcionar um raio de esperança. Condenado diante do tribunal de Deus por 10.000 ofensas contra a sua lei justa, condenado por rebelião louca e insana contra Deus ao ter recusado o evangelho do seu querido filho, você deve ser afastado de sua presença. E aviso que dentro da capa deste livro não há sequer um jota útil que respire qualquer coisa parecida com um consolo para um espírito que tenha sido condenado por Deus após a morte. Os homens têm tentado, se pudessem, distorcer esta Bíblia e esticá-la para dizer algo que possa encorajar uma alma a rejeitar Cristo. Mas não há aqui nada além de uma expectativa temível de juízo e de ardente indignação que devorará o incrédulo. É agora ou nunca para você. Eu imploro que olhe para Jesus Cristo e viva. Ser lavado, quão simples. Nada é pedido de você além de aceitar o que Cristo preparou para você. Ser lavado, quão necessário. Ser lavado agora, quão fácil. Não rejeite a promessa de Deus pela incredulidade, mas aceite a lavagem para que não se lance na condenação eterna. Se você crê em Jesus agora, será purificado. Sua vida será transformada. A pregação da moralidade ajuda pouco. Os homens têm sido pregados com moralidade até se tornarem bêbados e blasfemadores. O vício ri da pregação da moralidade e do legalismo. Mas a pregação de Cristo crucificado e o evangelho da substituição é eficaz, como muitos aqui testemunham com suas vidas renovadas e comportamento transformado. Confie em Cristo então, e como sua vida presente será transformada.
Sua vida futura será abençoada de maneira ilimitada. Quando chegar a sua vez de sair do mundo para o Pai, você estará com Jesus onde Ele está e contemplará a sua glória. Ó, então seja lavado e tenha parte em todo o esplendor que será revelado. Seja lavado agora e a glória será dele. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.